Olá, Lucila, tudo jóia? Tudo bom e você, Cristiano? Tudo jóia. Vamos lá começar mais um webinar da Bbook Academy. Agora o nosso marketing colocou o nome de Bbook Academy para essas sessões de conteúdo que a gente está criando aqui no Bbook, Lucila. Seja muito bem-vinda para Obrigada. uma webinar nossa. Eu acho que é um tema extremamente relevante. A Lucila, nossa convidada de hoje, Lucila Quintino, né? Ela é formada em hotelaria pela Johnson Wales University e pós-graduada em hotelaria hospitalar, inclusive, pela Albert Einstein, né, Lucila? Sim, sim, sim. Atua como sócia e consultora no Hotel Consult desde 2001, é especialista em recursos humanos no ramo hoteleiro, trabalha com seleção, recrutamento e treinamento de mão de obra para a hotelaria nacional e talvez internacional também, né, Lucila? Enfim, você vai poder falar um pouco mais para a gente. E hoje a gente vai conversar sobre esse tema que é extremamente relevante. A gente sofre isso aqui no Bibu, que é a escassez de mão de obra de RM para a hotelaria. Um setor extremamente analítico, que precisa de uma mão de obra extremamente especialista, não vou chamar nem de especializada, mas especialista, né? E que realmente é uma dor enorme do hoteleiro hoje. Obrigado por ter vindo, Lucila, por participar desse webinar com a gente. Fala um pouquinho para a gente da sua experiência aqui para o nosso, para quem está assistindo a gente ou ouvindo nos nossos podcasts. Claro. Bom, em primeiro lugar, fiquei muito honrada de receber esse convite. Super bacana poder contribuir com a indústria de hotelaria, falar um pouquinho dessa dor tão tremenda, né? Que é quando a gente fala de mão de obra para o ramo da hotelaria. E quando a gente foca a área de RM, tem sido um setor que a gente tem sido bastante demandado para selecionar, tanto para hotéis únicos independentes, não necessariamente de rede, para também hotéis de rede com dificuldade em atrair, por mais que sejam rede. Então, essa tem sido uma demanda forte e um desafio gigante para nós, porque a mesma dor desses hotéis, dessas redes, é nossa. A diferença é que a gente faz isso o dia inteiro. Então, é um foco e, obviamente, muito networking e um crivo também bastante forte para a gente não errar, que é uma posição que não pode ter erro zero. É isso. Eu comento, né, Lucila, às vezes é uma brincadeira, mas enfim, quando sai a nota do Brasil naquela prova internacional dos estudantes de matemática, eu falo, a gente priora na matemática, como é que vai ser o profissional de RM do futuro, né? A gente tem algumas soluções aqui para poder, mas o RM que não consegue fazer uma regra de três, né, não vai ser RM, né? Enfim. Mas vamos lá. Me fala, qual é a principal causa, né, da falta de profissionais de RM na hotelaria, Lucilo? Por que exatamente que isso está acontecendo? Eu enxergo que teve um boom de demanda e não necessariamente encontrando com a formação dessas pessoas estarem formadas e ter um maior número de gente aí disponível. E o que acontece hoje? Os excelentes revenues que são muito demandados do mercado é uma briga de foice. Então, o hunting ele funciona, mas obviamente muitas vezes money talks, né? Nessa relação. Então, o que acontece é que a gente vê os melhores sendo mais sêniores, mas os hotéis eles precisam de conhecimento. Então é aí que não existe um match. Eles precisam de especialização, de senioridade, mas a gente tem muita gente nova no mercado. Então, essa é a grande dificuldade, porque existe uma preocupação, obviamente, mercado super competitivo, em você maximizar a sua receita. E é top-down, precisa de uma pessoa boa, e daí vai. E aí o mercado não acompanha, essa demanda não tem acompanhado. Tem muita gente jovem no mercado, muita. Mas que não Bom, está preparada 100%, né, para todo esse conhecimento aí que o mercado requer. e por que, vamos lá, e a qualificação dessa pessoa, né? A gente vê muitos cursos, né, Lucília, de RM, pelo menos como eu estou na área, vamos falar, por assim dizer, né? Eu vejo uma oferta de cursos, tanto online quanto presencial. E qual que é o desafio, assim, da hotelaria para contratar esse profissional qualificado? Explica para mim.
O desafio muitas vezes esbarra em salário, porque esse profissional qualificado ele está empregado. E hoje, como é que você atrai uma pessoa que está ali bem onde está, mas obviamente até pode enxergar aquela oportunidade como um crescimento profissional, é um trampolim, maravilha, em todos os segmentos acontece assim. Mas, de novo, existe uma falta de alinhamento em relação àquilo que a empresa pode pagar, que o mercado paga, né? Enfim, folha de pagamento, planejamento, com o que a pessoa tem de pretensão. Essa é a vaga de RM. Tem duas posições que eu digo para você na área da hotelaria que são muito desafiadoras e que os salários estão lá em cima justamente por falta de profissionais. É RM e alimentos e bebidas. Um gerente de alimentos e bebidas hoje num hotel, ele é raro, aquela pérola, aquela pessoa mais completa, e os salários estão lá em cima. Não adianta você pagar pouco, você vai ter um metro melhorado, e não é isso que você quer. Então, para a RM é a mesma coisa, né? A gente quer estratégia, a gente quer uma pessoa que tenha poder de decisão, que muitas vezes vai ter equipe abaixo. Não é qualquer pessoa que sabe driblar esses pratinhos, né? Você tem que ter estofo, né? Sabedoria, maturidade. Então, essa é a grande dificuldade, muitas vezes salarialmente não poder absorver essas pessoas. Essa é uma delas. Bom, de qualquer forma, assim, quando a gente fala de RM, a gente está falando de uma pessoa que é extremamente analítica, né? Um profissional que eu falo que é um aquário de análise, né? A pessoa fica ali dentro da sala dela, na frente do computador, realizando análises, números, o tempo todo. E, ao mesmo tempo, é um profissional que precisa ter uma capacidade de comunicação, porque ele tem que passar as estratégias, ele tem que conversar as mudanças, né? O que está sendo feito, tanto com a direção, quanto com os funcionários, os colegas, enfim, quase que na totalidade do hotel. E, de uma maneira ou de outra, né, esses profissionais mesmo, os júniores, né, eles estão ali experimentando o método, produzindo mais faturamento, mais receita, enfim, aumentando diariamente, aumentando a ocupação, heavy part, trade part, e etc. A gente já falou aqui nos nossos webinars sobre esses indicadores. Uhum. Mas ele precisa, ao mesmo tempo, ele ganhar senioridade, ele ganha um repertório de sucesso das táticas e estratégias que ele vai usando, né? Os programas educacionais, né? Eu comentei aqui, né, no início que existe. Você acha que está suficiente? Você acha que mais treinamento seria mais importante? Tem espaço para aparecer mais cursos de treinamento? Como é que você vê do lado de cá da seleção e recrutamento desses profissionais para a hotelaria? A oferta, né, de cursos. Sim, existem muitos cursos, tá? Eu nem acho que essa é a questão de falta de cursos. Eu acho que duas coisas importantes. Claro, a gente sabe que a hotelaria ela tem salários não muito altos e muitas vezes as pessoas... Da onde que vem o RM? Ele vem de reservas ou de vendas. Via de regra, ele vem desses dois lugares. E se você falar, por exemplo, uma pessoa que hoje está em reserva, será que ela tem cacife para pagar um curso? Muitas vezes não. Então, ela acaba se formando muito no dia a dia, não necessariamente tendo aquela formação teórica por trás. E aí a gente cai, Cristiano, numa seara que é assim, as empresas, os hotéis, elas têm que começar a formar as pessoas dentro de casa e pecam nisso, fica dependente daquilo que tem no mercado de cursos. Então, você pega grandes redes, as grandes redes não eram para depender hoje do mercado ou da Hotel Consult para atrair um analista sênior, pleno de RM. Não é, porque se fizesse uma liçãozinha de casa, né, já estaria formando esse pessoal já há muito tempo. Então, é isso, é encarar também que o empresariado tem esse papel, né, de terminar de desenvolver muitos profissionais. E como o RM é uma especialidade assim, muito nichada, a gente não tem outro caminho. Você vai esperar o quê? Né? Você vai esperar quanto tempo mais, né, para formar essa gente? E assim, concordo plenamente, tanto dessa questão de carreira, né? O RM é um profissional de carreira, vamos falar assim, formado dentro do hotel.
que já é uma estrutura que tem uma limitação vamos chamar assim, de etapas, né? No hotel, você no máximo 2 ou 3 funções você acumula e consegue crescer dentro de um hotel, vamos falar Sim, assim, sim, e principalmente nos de rede, porque os independentes isso é ainda mais difícil, um reserva virar gerente comercial, enfim, e aí talvez sim. RM. Eu tenho um que era garçom, Lucila. Tem um RM É, que trabalha com ele fala isso, sim. Inclusive, é uma coisa que a gente comenta, que esses webinars que a gente está fazendo aqui, né, é importante isso no longo prazo, bater esse papo, levar essa informação, porque a gente tem outros parceiros que entraram como recepcionistas, né? A gente tem 3 RMs hoje, 4 RMs hoje dentro do Bibook, e uma era reservas, virou RM, o outro era garçom e 2 eram recepcionistas. Todos maravilhoso, hein? eles Incrível. tiveram uma jornada de crescimento profissional na hotelaria para RM e que simplesmente não saíram, vou virar RM, eu me formei RM. Porque a hotelaria ela tem essa coisa muito específica também, né? Hoje a gente é uma empresa de tecnologia, o Bibook tem um sistema, uma aplicação que automatiza o método de RM, mas precisa ter por trás um RM onde ele consegue tem já os relatórios automatizados para ele tomar a decisão, né? E aí ele toma a decisão, tal, da estratégia e etc. Mas a gente, essa automação, se a pessoa não entender de RM, ela não consegue. Mas por ser uma tecnologia, a gente entra naquela história de inside sales, que são os métodos de venda, enfim, etc. Né? E uma vez um consultor falou comigo que é mais fácil você treinar a pessoa em RM do que em inside sales. Contrata um vendedor que já conheça inside sales, que você vai treinar em RM. No final do período de 6 meses, tanto o vendedor quanto o SDR falou comigo, Cristiano, não, o universo da hotelaria e principalmente RM é muito difícil. Contrate RMs para vender seu produto, porque é muito complicado, é muito Muito específico. específico, né? Muito específico. Sim, Então, as e não pessoas. só isso, tá? A gente está falando de perfil. Nem todo vendedor, por exemplo, né? Tem o perfil para ser um RM. E eu vou dizer que 90% provavelmente não tem, porque o vendedor, via de regra, se a gente for avaliar perfil comportamental, ele é um executor comunicador. Ele não é um analista planejador, porque se ele fosse, ele não seria comunicativo, ele não seria ágil, rápido e daí vai, né? Via de regra, o RM ele tem um perfil AP, analítico planejador, ou ele é um PA, né? A gente aplica uma ferramenta aqui na Hotel Consult para todos os candidatos, e os RMs normalmente saem planejadores analistas ou analistas planejadores. E, obviamente, o C de comunicador, o E de executor, vai lá para baixo. Não que ele não execute, mas ele tem outro ritmo. E você põe um vendedor para fazer RM, ele tem que ter um perfil muito plural, assim, e são raros os perfis que eu acredito que se encaixem melhor, sabe? Que é uma atividade muito Claro, administrativa, né, Cristiano? e muito solitário, por vezes, né? Muito. Porque olhar, ele é analista, ele é o cara da conformidade enfim. E o desafio é esse, Lucila, é colocar um RM para ser vendedor. Aí você pensa bem. E o grande problema era que a gente enfrentava aqui era do vendedor conseguir conversar com esse perfil analista. Você falou uma coisa agora dos perfis comportamentais que me levou a recordar isso. Então, o RM, ele fala isso hoje, esse nosso colega aqui, né? Ele fala, Cristiano, eu não sou vendedor, eu tenho dificuldade de falar com as pessoas. Só que quando ele assenta na frente de um RM para mostrar a ferramenta, eles se identificam, eles conversam. Claro, Então, isso é claro. legal e é muito específico. O RM é muito específico. Então, é um profissional, tem um perfil específico, tem um conhecimento específico, é um método, é uma ferramenta específica e Sim. que, enfim, isso gera um impacto muito grande nos hotéis, né? A falta do RM no hotel, tanto em vendas quanto em financeiro, Luciano, é muito grande, não é?
que Muito. você mais nota assim, na operação, no dia a dia do hotel, a falta do profissional do RM? Conta para mim. Não entendi a sua pergunta, você pode repetir? A ausência desse profissional de RM que hoje não tem no mercado, e ao mesmo tempo não tem alguns hotéis que não têm um profissional qualificado Aham. trabalhando com RM. Que Tá. impacto tanto em vendas quanto financeiro isso traz para um hotel, na sua visão? Total, Cristiano. 85% dos hotéis no Brasil, você sabe disso, são independentes. E uma pequena parcela deles sabe o que é ter um GDS, para você. Imagina RM, né? Então, esses hotéis, quando conhecem, né, do conceito do RM ou contratam uma empresa de representação comercial que faz a parte da distribuição online e começam a entender como é esse mundo e como é que as vendas deles começam a melhorar, eles ficam maravilhados. Eu trabalho com alguns hotéis com esse perfil que eu te falei agora, que faziam zero, era Booking, só se eu tinha o seu estoque de apartamentos na Booking, a Booking era tudo para eles. Né? Então, e hoje em dia tem outra inteligência, porque contrataram pessoas para trazer know-how. Então, é total, assim, o que falta, porque a gente vê muitos hotéis muito legais deixando de faturar, menino. Eu não aguento quando eu vejo hotel vazio. Hotel Perdendo vazio, dinheiro. gente, me dá arrepio, assim, porque você nunca mais faz aquela receita. E eu vejo os donos, principalmente os independentes, você deve lidar com muitos deles, né? Eu vejo eles patinando, sabe? Porque muitas vezes não são formados no ramo e não sabem o que fazer, eles não sabem o caminho das pedras, né? Então, esse é um ponto sempre olhar. Agora, e a gente fez um trabalho recente, super bacana, numa pequena rede do Nordeste, que também queria uma pessoa de RM, e a gente contratou, beleza, mas a gente plantou essa sementinha para eles, vocês precisam formar dentro de casa. O que a gente fez? A gente aplicou algumas avaliações de perfil de algumas pessoas da operação, e entrou todo mundo, as pessoas se candidatavam para essa dinâmica, a gente pode assim dizer, mas tinham várias avaliações, não só dinâmica. E o que a gente queria nessa avaliação? Identificar os APs e os PAs. Porque não adianta você querer ser RM, não adianta o teu chefe falar para você vá para o RM. Você tem que ter o perfil para isso. Então, a gente identificou 3 pessoas na operação que tinham esse perfil mais analítico, mais planejador, que tinham preferências mesmo, né, para atividades mais isoladas, que não eram grandes comunicadores, apesar de precisar, não tem como, eles não são grandes comunicadores. Então, a gente identificou 3 perfis nessa operação, e essas pessoas agora estão sendo treinadas do zero, internamente. Esse para mim, é um case de sucesso. E eu tenho certeza que eles vão conseguir não depender do mercado para os futuros RMs deles, porque eles estão em crescimento também. Então, eu diria assim: esse é o segredo do sucesso, é você identificar seus talentos internos e começar a formar essas pessoas, não só em RM, né? Eu acho que tudo, mas para RM, que é bem difícil de achar gente bacana realmente, esse é um dos caminhos. A gente oferece a consultoria de RM, no caso do hotel não ter, exatamente esse o problema de escassez. Muitas vezes o hoteleiro falou assim: adorei sua ferramenta, faz total sentido para mim, mas eu não tenho quem operá-la. Né? E aí Exatamente. o e-book ele tenta, de certa forma, suprir esse gap do mercado, entregando automatização, mais performance, mais produtividade, mas também com um serviço terceirizado de RM. A gente já falou aqui, e falamos até bastante, sobre perfil comportamental, analítico e planejador. Quais outras qualificações essenciais e habilidades são necessárias para um profissional de RM se formar RM, além do perfil analítico e planejador? Tá. Acho que gostar de números, né? Acho que é isso. Uma vez eu fiz uma vaga de RM e o meu cliente, ele é um pré-requisito que tornou a vaga super desafiadora, era a pessoa já ter tido alguma especialidade em estatística. Tinha que ter estatística de alguma forma no currículo, porque isso impactava, para ele impactava. Então, eu diria para você que esse pode ser um pré-requisito que seja a cereja do bolo para esse RM, por exemplo, né?
Você falou no início que eu acho que não tem profissão hoje em dia que a gente não precise se comunicar. E mesmo o RM tendo as preferências de trabalhar mais sozinho, mais autônomo, ele tem que se comunicar. Então, hoje sim, um pré-requisito para RM é ele pelo menos ter um pouco a mais de comunicação do que o habitual. Porque senão ele não vai conseguir convencer, por exemplo, gerentes gerais ou diretores de aplicar tal tarifa, por exemplo, de fazer determinada ação, que provavelmente, aos olhos crus, né, desse pessoal, não faz sentido, já que ele é o expert. Você quer ver outro pré-requisito interessante? Também de vagas recentes que a gente fez para uma mesma rede. É a pessoa ter que ter conhecimento de RM de eventos. E isso é raro. Nós camelamos fazendo esta vaga. Raro, raro, raro. E a gente encontrou, mas não é comum. Hoje o RM está fazendo mais hospedagem. Você não vê ele atuando em outros setores, né, do hotel. Eu não sei se você já né, você não percebe isso também? O foco total em hospedagem, né? Tem uma máxima na hotelaria, Lucila, que fala que hotelaria é bundas na cama, né? Por assim dizer. Enfim, quanto mais pessoas, quanto mais PACs, mais resultado nos outros PDVs. Mas, de fato, o RM ele é totalmente formado na relação da criação da reserva, data de hospedagem, etc, etc. Uma vez eu já fiz uma estratégia de RM para eventos e deu super certo. Mas foi um evento pontual, foi uma situação pontual e que depois a gente até deu certo, mas não foi continuada naquele hotel. Mas a gente está com uma solicitação até de um grupo, enfim, de trabalhar nesse sentido. Acaba que o método é muito parecido, o que muda é a grandeza da unidade, é a variável. Né? O método é previsão de demanda para acertar, né, quando a coisa está aquecida, enfim, etc. E nesse sentido, hoje, quando a gente fala de mão de obra, vira e mexe, entrou o chat GPT aí, né, Lucila, um tempo atrás, e agora está uma moda, tudo é chat GPT, inteligência artificial, e existe essa visão de que as funções, as carreiras determinadas profissões podem ser extintas, né? Fala para gente da sua visão da inteligência artificial, né, da tal da IA. Como ela pode ajudar a superar essa falta de mão de obra? E se ela vai, de alguma forma, criar algum tipo vamos dizer assim, de superação do profissional de RM. Você acredita nisso? Olha, eu não acho que eu tenho todo o conhecimento, até por ser uma coisa muito nova, para responder com toda certeza, tá? O que eu posso te dizer é que a hotelaria hoje, por mais que exista tecnologia em geral, eu ainda não consigo enxergar uma tecnologia que substitua o olho a olho, o calor humano, o tom de voz e tudo aquilo que um hoteleiro faz para solucionar uma série de questões de um hóspede, tá? E para RM, assim, como é que eu enxergo a inteligência artificial? Eu também já entrei muito, tenho entrado aí no chat para conhecer, entender melhor tal. Eu acho que para muita coisa ele traz uma economia de tempo, ou tal, porque você pode se inspirar em algo que você teria que ficar 4 horas pensando, mas não acho que realmente substitua, porque sempre tem uma inteligência, né, de jogo de cintura assim por trás, e que eu não sei se a máquina nos dá. E em RM, eu acho que talvez você seja a melhor pessoa do que eu para responder isso. Eu não consigo imaginar do jeito que é o nosso mercado tão volátil, cheio de surpresas, né? E eu não consigo enxergar o RM sendo, sei lá, instinto por conta da inteligência artificial. Eu acho que sempre no final vai ter que ter o toque de alguém que entende para falar, acho que esse é o caminho de verdade. Tá? Mas eu acho que ele encurta e deve encurtar, claro, né, através de sistemas, uma série de coisas, mas não a totalidade. Não enxergo isso. Eu concordo com você, Lucila. Eu acho que vai ser um amadurecimento da profissão.
tá? A inteligência artificial, enfim, machine learning, esse tipo de modelos, né, algoritmos que vêm com modelos matemáticos, e aí você falou da estatística, basicamente é você trabalhar modelos matemáticos com variáveis que alguém tem que criar essas variáveis. A gente tem algumas pessoas trabalhando na nossa inteligência artificial aqui, e um desses cientistas de dados, ele falou, o modelo matemático existe para todo mundo, o grande ganho são as variáveis, é como que você vai atribuir variáveis e os pesos que essas variáveis têm para esses modelos acertarem cada vez mais. Uhum. E eu acho que é isso, eu acho que assim, falando de estatística, o RM no futuro ele não vai ser extinto, ele vai amadurecer para ser um cientista de dados, o que ele já é hoje. Hoje, como você falou, o requisito lá da estatística, enfim, tem que ser um cara analítico, ele já é um cara que trabalha com dados. Ele, a partir do momento, a partir do evento da inteligência artificial, ele vai ter que se tornar um cientista de dados. Mas por quê? Porque ele vai entender melhor do modelo, do cenário daquele hotel, dentro daquela rede, para poder trazer parâmetros para a inteligência artificial melhorar cada vez mais a previsibilidade, né? A preditibilidade do modelo. Então, assim, o ensinamento da máquina depende da variável atribuída por alguém que é humano. Exatamente. E eu acredito que o RM ele vai amadurecer para ser um cientista de dados. E aí, a parte estatística, eu concordo com esse cliente seu que é fundamental. Né? Não é só fazer regra de três, tem que entender de estatística. Sim, né? sim. Eu gostei do nome desse cargo aí, né? De cientista de dados, eu adorei, sabia? Eu acho que é muito isso mesmo, é uma nova perspectiva do cargo, né? Então, eu acho que aqueles profissionais de RM que forem mais versáteis, conseguirem se adaptar a esse novo momento, né? De como é que a função deles vai exercer, né? Dentro da empresa, eu acho que esse é um segredo de sucesso, interessante, super. E é legal, porque a ciência de dados, Lucila, ela é formada por equipe multidisciplinar. Não é geralmente o cientista de dados não é um desenvolvedor, tem que ter o desenvolvedor, que é o cara que vai fazer a parte da programação, do desenvolvimento. Né? Mas ao lado dele, você tem economistas, você tem RMs, muito legal. você tem administradores, enfim. Quando a gente fala em ciência de dados meteorológicos, você tem agrônomos, engenheiros agrícolas dentro da equipe de ciência de dados. E isso eu acredito que é o futuro do RM na hotelaria. Você vai ter equipes de RMs que serão cientistas de dados dentro do universo da inteligência artificial. Quer dizer, o Bbook ele já tem isso, a gente já tem a nossa equipe, eu tenho um grande mentor que ajudou a gente no desenvolvimento da nossa inteligência artificial, o Bbook AI, que a gente está chamando aqui, né? E cada vez mais apurando essas performances, tá? Dos hotéis e da previsibilidade que esses modelos trazem para a gente. Né? Isso é muito legal, está sendo muito legal trabalhar isso aqui dentro do Bbook, com essa equipe. A gente está conseguindo resultados fantásticos, fantásticos, assim. Só que não é uma coisa que hoje dentro do universo do Bbook, a gente tem de A a Z, porque da mesma forma que a gente está falando aqui em redes hoteleiras, onde grandes RM sêniors cobram de nós modelos matemáticos, inteligência artificial, para ter maior previsibilidade, etc., a gente também trabalha com aquele hoteleiro que nem tem um RM dentro do hotel. Eu tenho que, né, a minha aplicação faz sentido para ele. Então, a gente tem desde árvores de decisões puras até árvores de decisões com inteligência artificial, redes neurais, enfim, vários modelos para poder trazer o resultado. A gente consegue encaixar o Bbook. O Bbook, ele nasceu, a gente era open price, nós tivemos que mudar para o tarifário pricing. Mas existem hoteleiros independentes que o dono é o diretor, é o gerente geral, e ele não tem problema trabalhar com open price. E a gente entrega uma formatação de preço que não é aquela daquela tabela, né, que as grandes redes trabalham, do pricing, etc, etc, etc. Então, de certa forma, o desenvolvimento da nossa ferramenta foi
o tempo todo entregando soluções que a gente vai já fazer, né? A gente Que bacana. consegue Você se adapta, apoiar né? exatamente. Porque é a proposta do Bibu. A proposta do Bibu que é aumentar a performance do hoteleiro e do hotel, tá? Por meio da tecnologia. Uhum. Para isso que a gente está aqui. Então, aqueles que dão a mão a gente e a gente tem a oportunidade de estar lá trabalhando a performance do hotel dele, ele percebe essa proposta de valor, a gente desenvolve, a gente entrega a solução e a gente consegue levar mais produção para esse hotel, mais performance para esse hotel. A gente tem tido aqui um ganho de 38% de RevPAR médio nos hotéis do Bibook. Então, isso médio. Agora, no primeiro semestre, em relação ao mesmo período do ano anterior. E isso é uma maneira que a gente consegue realizar nosso propósito, nosso valor, entregar valor para o Que bacana. hoteleiro, né? Onde está o foco? Onde tem problema, tem oportunidade, né, Cristiano? É isso, exatamente. E é nisso que a gente acredita. Saídos daqui de Ilhéus, né, Lucila? Não é fácil, porque a gente não está no grande centro corporativo do país, nem em uma grande capital, mas a gente está conseguindo fazer diferente para o mercado da hotelaria nacional. E agora internacional também. Que bacana. A gente está começando esse ano já a colocar os pés para fora do Brasil. Lucila, assim, achei excelente nosso papo. Você é uma pessoa extremamente clara no que você diz, assim, fala com muita franqueza, muita facilidade, entender, didática, né, por assim dizer. Tá um papo muito bom, mas a gente tem que encerrar, né, aquilo que a gente estava falando. O webinar tem que ser uma coisa mais prática e eu queria, assim, a gente costuma encerrar dando 3 dicas, tá? Tá. Na sua área, aí para o hoteleiro que está assistindo a gente aí, como resolver o problema, 3 dicas básicas, enfim, ou só uma dica, fica à vontade. Mas, profissional de RM, nosso tema aqui, escassez de mão de obra no mercado. E aí, o que eu faço, Sila? Bom, acho que a primeira dica é para todo hoteleiro, independentemente do tamanho, tenham a filosofia de revenue no seu empreendimento, seja com o próprio RM ou com uma empresa como a Bibook, né? Eu acho que isso é premissa número 1. Todo hoteleiro precisa, todo hoteleiro. Não importa o tamanho, é onde está. Sempre tem uma melhor forma de você trabalhar a maximização da receita. A segunda é aculture a sua equipe, principalmente de gestores para cima, no que é o RM e como o RM trabalha, porque as pessoas precisam acreditar nesta figura, né, como sendo uma pessoa que traz um conhecimento e que talvez seja meio nebuloso para a grande maioria e que vai gerar um resultado maior. E a terceira é para formar as pessoas dentro de casa, para aqueles hotéis que realmente podem internalizar, que realmente pensem a longo prazo, já coloca no budget de 2024 aí, ter alguém de RM ou contratar uma consultoria como a Bibook, eu não sei, mas assim, que também formem essas pessoas dentro de casa. Isso é super importante, não dependam do mercado, porque o mercado ele vai fazer você ter que pagar mais, ou você vai camelar para encontrar, né? Aí se camelar, você pode procurar o Hotel Consult, a gente vai lá e acha a pessoa, a gente faz milagre aqui, viu, Cristiano? Mas Acredito. né, a gente faz milagre, nossa senhora. Mas assim, é muito bacana, eu amo fazer seleção e eu acho que eu consegui levar isso aqui para a nossa equipe. Eu tenho meninas hoteleiras, assim, mulheres, né? Incríveis fazendo seleção aqui dentro, que respiram hotelaria e que dão sangue para a gente preencher as posições. E a RM é uma delas. Eu tenho uma especialista em RM aqui, aliás, só faz vaga de RM. Que legal. Mas é isso, são as três dicas que eu daria para o hoteleiro, tá? Ótimo, excelente, Lucila, muito obrigado. E eu quero falar para quem está ouvindo, a gente está gostando aqui do nosso bate-papo. O e-book ele dá aquela consultoria, hora de consultoria gratuita. Quem quiser, a galera do marketing vai botar o QR Code aí, clica, inscreva, chama. E que se você quiser formar um RM aí dentro também, a gente tem até o Consult para ajudar. A Lucila está aqui. Isso aí. Né? Isso aí. Vamos lá melhorar a performance dos hotéis, levar mais faturamento, porque o hoteleiro brasileiro ele deixa muito dinheiro na mesa.
né? Muito. Enfim, O hoteleiro ele quer fazer tudo sozinho, né, Cristiano? Então, quer dizer, se tem uma quarta mensagem coloquem especialistas para fazer coisas que vocês não conhecem. Ninguém sabe tudo. Ninguém sabe tudo. Né? Então, exatamente. coloque gente melhor que vocês, pessoas especialistas para tocar aquilo que é muito complexo, né? E que realmente merece essa atenção. Nosso último webinar a gente conversou sobre o negócio da hotelaria e assim é um negócio imobiliário, você já investiu. Agora contrata alguém que sabe tocar o ramo, que é específico do método, né, da hotelaria, para tocar o seu negócio imobiliário para ele valorizar cada vez mais, porque você já botou muito dinheiro ali. Exatamente, você tem toda a razão, toda a razão. Olha, muito Lucila, obrigada, viu? Eu que agradeço de coração. A gente vai fazer mais, viu? Gostei. Vou te convidar se você quiser, se você puder. Tamo junto. Muito obrigado. Sim. Vai ser sempre super prazeroso. Adorei, eu adoro essas experiências. Obrigada, você também é ótimo. Acho que foi um bate-bola gostoso, né? Muito, e muito. Obrigada pelo convite, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais.